Continuando com o nosso estudo de invariantes de laço, nós temos aqui um outro exercício. É um exercício para multiplicação de números, né? Um algoritmo que faz a multiplicação de dois números, x e y. É um algoritmo com propósitos didáticos, dificilmente você vai precisar de fato implementar um algoritmo desse, porque a multiplicação já é implementada nas linguagens de programação tradicionais, né? Mas de qualquer modo, como exercício, ele é um exercício interessante. Então, a nossa função ela começa fazendo o acumulador receber zero, enquanto y for maior do que zero, se o resto da divisão de y por 2 for 1, em outras palavras, se y for um número ímpar, z recebe z mais x. X recebe x mais x, ou seja, x recebe 2x, e y recebe o quociente da divisão inteira de y por 2. Quando o laço terminar, retorna z. E a nossa conjectura é que se x e y forem números inteiros não negativos, se eles forem números naturais, então o algoritmo multiplica x e y, retorna z, que de fato é o produto de x por y. E o objetivo do exercício é demonstrar, que esse algoritmo está correto usando invariantes de laço. Uma observação sobre esse algoritmo é que essa operação aqui de divisão de y por 2, a divisão inteira, né, quociente da divisão inteira de y por 2, pode ser obtido de modo bastante eficiente, sem necessidade de divisão de verdade. Basta um deslocamento bit a bit para a direita, né, deslocar um bit para a direita num número inteiro faz a divisão inteira por 2. É uma operação que tem em qualquer CPU, é uma operação rápida e não exige que o algoritmo de divisão seja implementado. Então, apenas como curiosidade, né? Então eu sugiro que você agora pause o vídeo, resolva o exercício da melhor forma que você puder, demonstre, defina qual é a invariante de laço, demonstre a condição de inicialização, a condição de manutenção e demonstre que a terminação leva à conclusão de que o algoritmo está correto. Depois você volta e veja a solução que nós vamos propor e compare com a sua. Supondo então que você tenha pausado o vídeo e resolvido o exercício, vamos então apresentar uma solução possível. Então, a invariante que nós estamos propondo é que no início da iteração, né, no início de cada repetição desse while da linha 3, né, vamos chamar de iteração I, né, iteração 0, iteração 1, iteração 2, cada vez que ele passar, né, essa passagem recebe um número. Então, no início da iteração I, xi vezes yi, né, o valor de x e y naquela iteração, mais zi, o valor de z naquela iteração, é igual a x0 vezes y0, ou seja, o valor de x e y original. Os valores que foram passados como argumento para a função multiplica. Então nós vamos usar essa notação de x índice j, y índice j, z índice j para representar o valor das variáveis x, y e z naquela iteração, naquela passagem. Vamos considerar que a primeira passagem é a passagem 0. E esses valores são os valores que nós temos imediatamente antes da execução da linha 3, em cada passagem. Então, essa é a nossa invariante de laço, né? xi vezes yi mais zi é igual a x0 vezes y0. Em cada iteração, o valor das variáveis x,
o produto das variáveis x, y e z, e somado com z, é igual ao produto dos valores de x e y, os valores originais de x e y. Então, a condição de inicialização, né? Na primeira passagem, na passagem 0, digamos, vamos chamar assim, então nós temos que aqui, imediatamente antes de entrar no loop, xi vezes yi mais zi é igual a x0 vezes z0. Desculpa, x0 vezes y0. Como nós estamos na iteração 0, né, i vale 0, então xi e yi na verdade são x0 e y0. E zi é o z0, ou seja, o valor inicial de z, que é atribuído lá na linha 2. Então, como esse valor de z inicial é 0, então o lado esquerdo da equação se reduz a x0 vezes y0, e aí nós temos uma igualdade trivial, né? Trivialmente verdadeira essa igualdade. Então, a condição de inicialização é válida, ela é satisfeita. Nós vamos agora tentar demonstrar a condição de manutenção. Na condição de manutenção, nós temos duas possibilidades. Quando ele entra no loop, né, supondo a condição de manutenção sempre supõe que ele vai entrar no loop, que o loop vai ser executado. Então, quando ele entra no loop, nós temos duas condições. Y pode ser par ou y pode ser ímpar. O que diferencia um do outro na hora da execução é que em um nós vamos executar esse if, no outro não. Então, supondo inicialmente que y é par. Supondo que y é par, nós não vamos ter a execução da linha 5, o que significa que o valor de z não vai mudar, né? Então, após executar esse while, nós vamos ter o quê? Que o valor de x na próxima iteração, na iteração k mais 1, vai ser duas vezes o valor que x tinha na iteração anterior, então duas vezes xk. O valor de y na próxima iteração, y de k mais 1, vai ser o valor que ele tinha antes dividido por 2, e a gente sabe que essa divisão vai dar um valor inteiro, porque nós estamos supondo que y é par, todo número par divide por 2 e dá uma divisão exata. E o valor de z na próxima iteração vai ser igual ao valor de z na iteração anterior, porque a linha 5 não foi executada e ela é o único lugar que poderia alterar o valor de z. Então, do que foi colocado aqui, a gente analisa qual vai ser o estado da invariante de laço quando ele terminar. Nós estamos supondo que a invariante de laço valia antes de começar o while. Então, antes de começar o while, nós tínhamos como verdadeiro que xk vezes yk mais zk era igual a x0 vezes y0. E aí, analisando agora, nós vamos ver que na iteração seguinte, no começo da iteração seguinte, né, antes dela ser executada, x de k mais 1 vezes y de k mais 1 mais z de k mais 1 é igual a. E aí, substituindo os valores que nós definimos, que nós encontramos aqui no desenvolvimento anterior, x de k mais 1 é 2 vezes xk, y de k mais 1 é yk sobre 2, z de k mais 1 é zk, o que dá xk mais vezes yk mais zk. E essa expressão aqui, por suposição de que a invariante de laço valia antes da gente começar a execução dessa iteração, né, que está aqui em cima, ele é igual a x0 vezes y0. Então, na próxima iteração, a invariante de laço continua válida, supondo que y era par. Supondo que y seja ímpar. Supondo que y seja ímpar, o valor na próxima iteração de x vai ser o mesmo, né? Linha 7 vai ser executada da mesma forma. O valor de y
vai ser, da próxima iteração, vai ser yk menos 1 sobre 2. Por quê? Porque eu sei que eu sei que y é ímpar. Eu estou supondo que y é ímpar. Então, se eu pegar a divisão inteira de um y ímpar por 2, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que se eu fizer esse y menos 1 dividido por 2. Exemplo prático. Digamos que y fosse 7. Se eu dividir por 2, dá 3,5. Se eu pegar só o quociente, dá 3. Então, se eu pegasse 7 menos 1, 6. Dividir por 2, dá 3 do mesmo jeito. Então, isso aqui é um artifício que a gente pode usar, sabendo que y é ímpar, para garantir que essa divisão vai dar inteira e que ela vai dar o mesmo resultado que está colocado aqui no código. Espero que tenha ficado claro. Z, na próxima iteração, vai ter o valor que z tinha no começo dessa iteração, mais o valor que x tinha no começo dessa iteração. Então, z de k mais 1 vale zk mais xk. Novamente, verificando como é que fica a invariante de laço após a execução do while, nós vamos ter x de k mais 1 multiplicado por y de k mais 1 mais z de k mais 1. Substituímos os valores que a gente tem para x de k mais 1, y de k mais 1 e z de k mais 1. E fazendo os algebrismos corretos, a gente chega ao resultado de que essa expressão é igual a xk vezes yk mais zk, que é a expressão que a gente tem no começo da iteração, é a mesma expressão, e essa expressão vale x0 e y0. Então, para y ímpar, nós também chegamos ao resultado de que a invariante de laço continua válida. Em ambos os casos, ela continua válida após a iteração, se nós fizermos a suposição de que ela era válida antes da iteração. E aí, a condição de manutenção se mostra também válida. E na terminação? Bom, quando é que esse laço termina? O laço da linha 3 termina, como nós estamos diminuindo o valor de y aqui, ele vai terminar quando y chegar em 0. Como a gente faz apenas divisão inteira, esse valor nunca vai ser negativo. O menor valor que ele pode atingir é 0. Então, quando y for 0, a gente termina essa iteração. E como a invariante de laço é válida, quando nós terminarmos essa iteração, nós vamos ter que ter essa expressão aqui válida, independente de qual seja o valor de j para o qual y vai chegar em 0, essa expressão xj vezes yj mais zj terá que ser igual a x0 vezes y0, que são os valores originais de x e y. A gente sabe que yj é 0, então essa expressão fica xj vezes 0 mais zj igual a x0 vezes y0. Independente de qual seja o valor de x, vezes 0 vai dar 0. E aí a gente chega à conclusão de que zj, o último valor de z, é igual a x0 vezes y0. Como esse é o valor que vai ser retornado pelo algoritmo, esse resultado é que vai ser retornado pelo algoritmo, então o nosso algoritmo retorna o valor correto, retorna o valor que ele deveria retornar mesmo. Esse é um desenvolvimento um pouquinho mais sofisticado que o dos outros dois problemas que nós resolvemos antes, mas eu espero que vocês tenham conseguido chegar até essa solução ou algo próximo a ela.